graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã, se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é uma palavra profética de encorajamento para o seu povo. A promessa do Senhor nesse texto é que Deus suscitaria um redentor para o seu povo. E nele, o seu povo poderia depositar sua total e íntegra confiança. Queridos, sabemos que o medo, ele é uma das emoções básicas do ser humano. O medo, ele tem essa propriedade tanto de nos paralisar, quanto de nos impulsionar. Por exemplo, enquanto aspecto positivo, o medo, ele tanto pode fortalecer, nos proporcionar coragem no enfrentamento das adversidades, das intempéries da vida. Ele também funciona como um mecanismo de autopreservação ou proteção. Um exemplo disso, eu não vou colocar a minha vida em risco de outras pessoas acelerando o meu carro inadvertidamente, porque um certo medo me faz ser prudente. Por outro lado, o medo ele pode ser paralisador. É quando exatamente este medo me impede de viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Nesse sentido, há pessoas que têm medo da vida e medo da morte. Existem várias formas de denominar o medo, porque é um aspecto intrínseco e subjetivo do ser humano. Exemplo disso, tem pessoas que têm medo de gente, é a agorafobia. Há pessoas que têm medo da morte, a tanatofobia. Pessoas que têm medo de estar em um ambiente fechado, a claustrofobia. E por aí vai, muitas outras designações para esta emoção. No entanto, a palavra do Senhor, ela nos instiga, ela nos encoraja a lançarmos sobre o nosso Deus todo medo, todo assombro da vida. O Senhor Jesus Cristo nos mostra em uma das passagens que estava com seus apóstolos, ali no mar da Galileia, e de repente se levanta uma grande tempestade. E o interessante é que naquele barco havia pessoas capacitadas, pessoas experientes que certamente já tinham vivido situações semelhantes àquela. Havia Pedro, Tiago, João, André, pessoas que eram pescadores. No entanto, a experiência dele se mostrou insuficiente diante daquela situação. Toda a sua capacidade técnica se mostraram certamente falíveis diante daquele quadro. E, no entanto, diz a palavra que o nosso Cristo, ele dormia, como diz a letra da canção, calmo, sereno, tranquilo naquele barco. E de repente os discípulos começam a clamar e gritar: Senhor, Senhor, nos socorre, não se te dá que pereçamos? E Cristo se levanta poderosamente, maravilhosamente, e faz com que aquela tempestade silencie, que aquele mar bravio acalme, onde aquela tempestade atingiu no epicentro daquela grande tribulação o barco, e de repente se faz uma grande bonança. E o Senhor se vira para os seus discípulos e diz: por que temeram, homens de pequena fé? Meus queridos e amados, a palavra do Senhor quer nos mostrar que, obviamente, o medo, ele vai surgir em muitas situações e circunstâncias da nossa vida. Mas a palavra está nos encorajando a lançar esse medo em Cristo, a confiar em Cristo, a depositar em Cristo. Não sei quais têm sido os medos que têm feito você se paralisar diante das situações nesses dias. Talvez o medo da pandemia, talvez o medo da morte, talvez o medo de enfrentar projetos pessoais. Talvez Deus ele tenha colocado diante de você, para o seu ministério, algo maravilhoso. Você está com medo da opinião das pessoas, da crítica das pessoas, o que vão falar de você. Mas se Deus tem te dado visão, tem te dado estratégia, não tenha medo. Ele será com você, porque Ele está com você. A palavra do Senhor vai nos mostrar que muitas das vezes vamos ter que enfrentar adversidades nessa vida. Deus, Ele não vai nos livrar em muitas situações das aflições, das tempestades, mas Ele vai e pode, quer nos livrar nas tempestades. Então, meus queridos e amados, eu quero te desafiar nesta manhã a tomar posse dessa palavra de Deus, sabendo que o Senhor Jesus, Ele está conosco, e é o seu amor, é a sua graça que
que nos possibilita esta confiança. É isso que diz o apóstolo João na sua primeira carta, você está lembrado? Que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando nós temos essa confiança em Cristo, não tememos até mesmo a eternidade, porque sabemos que teremos uma eternidade maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Então lança sobre Ele toda a tua ansiedade, todas as tuas preocupações, todos os teus receios, sobretudo todo o teu medo. E para isso faz uso de algo fundamental que é a fé. Alguém falou certa vez que quando o medo ele entra pela porta do nosso coração, a fé ela salta pela janela. Mas nesta manhã, este medo que você está sentindo, ele não vai representar algo pejorativo e negativo, mas vai te impulsionar a buscar a Deus, a buscar em Cristo a força que você precisa para superar as adversidades e, sobretudo, cumprir o teu papel lindo, maravilhoso nesta vida. Deus tem plenitude de vida para você. Confia em Cristo, confia na sua palavra. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso em nome de Jesus.